Oi, pessoal! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o cultivo das orquídeas. É como se fosse respondendo perguntas, né? Respondendo dúvidas. Porque volta e meia, alguém sempre me pergunta alguma coisa relacionada ao que eu vou falar com vocês hoje, né? Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui é baseado no meu cultivo, na minha experiência com as orquídeas, certo? Então, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, é sobre coisas, né, que as orquídeas gostam. Coisas que a gente precisa fazer para que o sucesso venha, para que as brotações venham, que as florações venham, para que a gente tenha literalmente sucesso com as nossas plantas. Então, assim, pessoal, primeira coisa que eu acho assim o fator principal para que a gente tenha sucesso no cultivo das nossas orquídeas. Eu falo por experiência própria, porque assim, tem bastante tempo, né, que eu cultivo orquídeas, mas no começo, pessoal, eu só tinha vegetal. Eu não tinha floração de maneira nenhuma. A planta, eu comprava ela florida e pronto, e acabou. Ela nunca mais floria. E depois que eu entendi o fator luminosidade, né, que para mim é o fator mais importante, né, no cultivo das orquídeas. É claro que tem outras coisas, mas o fator principal é a luminosidade. Pessoal, precisa oferecer para as nossas plantas a luminosidade correta. Cada uma vai gostar de uma luminosidade. É tanto que aqui no meu orquidário eu tenho sombrite de 50%, eu tenho sombrite de 50% dobrado, tenho sombrite de 70%. Tem plantas que ficam mais no alto, tem plantas que ficam mais no baixo. Então, pessoal, é até a gente encontrar um lugar, né, vamos dizer assim, um lugar favorito para as nossas plantas. Olha como exemplo, esse aqui é o meu dendróbio densifloro. Essa planta, quando eu comprei, veio bem bonita, vem bem cheia, assim, muito, muito saudável. Eu coloquei ela, né, em um lugar ali que eu achei que ela ia gostar. E o que é que aconteceu? Ela começou a definhar, a perder as folhas. No começo ela até enraizou, né, tudo. Chegou a florir já 2 vezes aqui em casa. Mas como a gente sabe, a orquídea, ela floresce em 2 situações. Floresce quando ela está muito bem e floresce também quando ela não está nada bem. Então a gente precisa observar, né, essa questão. Ah, minha planta está florida, mas você precisa ver, sua planta está muito bem ou como é que ela está. Nesse caso aqui, a minha floria, não porque ela estava muito bem, mas sim porque ela estava se sentindo ameaçada. O que é que eu fiz? Troquei ela de lugar. Somente isso, não mexi, não replantei nada, só fiz trocar ela de lugar. Ou seja, o fator luminosidade, olha só o que é que fez com essa planta. Imediatamente, ela já me presenteou com 4 lindas brotações. Todas essas folhas novas aí, bem brilhosas, bem bonitas, tudo brotação nova, depois que eu troquei ela de lugar. Então, para vocês verem como é importante o fator luminosidade. Então, pessoal, outra coisa muito, muito importante, umidade. Quando a gente fala em umidade para as orquídeas, é diferente de rega. Rega, a gente precisa regar sempre, normal. Toda vez que você observar que a sua planta ela está com um substrato seco, você precisa regar ela. Pode ser todo dia, como é meu caso, pode ser de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, não importa. Você vai observar. Tá seco o substrato? Ó, você vai fazer uma rega. Então, assim, isso é rega, né? Normal. Você precisa regar a sua planta toda vez que o substrato estiver seco. Agora, umidade é diferente, porque a umidade é aquilo que a gente proporciona às nossas plantas, igual aqui no meu caso. O chão aqui do meu orquidário, ó, é de terra. Tá vendo? Eu sempre espalho, ó, bastante plantas pelo chão. Por quê? Isso vai proporcionar para as minhas plantas a umidade que elas precisam. Então, assim, é preciso ficar atento. Se você, mas Daiane, não tenho condições, meu chão aqui do meu quintal é encimentado, não tem como. Você precisa, ó, espalhar plantas, como é o meu caso. Você precisa molhar, né, o chão para que suba aquela umidade para suas plantas. Então, entendeu a diferença entre umidade e rega, né? Rega a gente faz, ó, no vaso, tá vendo? Nas folhas, nas plantas, né? E umidade é no ambiente. Então, assim, o fator umidade é muito, muito, muito importante para que a gente tenha sucesso, né? Outra coisa muito importante é a adubação. Pessoal, é preciso alimentar a planta, tá vendo? Nesse suporte tem adubo. Aqui, ó. No suporte tem adubo, no cantinho do vaso, ó, tem adubo. Então, assim, não importa o adubo. O importante é que você ofereça, né, comida para sua planta, porque ela precisa se alimentar.
É igual a gente precisa se alimentar. A mesma coisa é a planta. Então, vocês viram que é um conjunto de coisas. Tá vendo? É o fator luminosidade, é o fator umidade, é o fator adubação. Outra coisa muito, muito, muito importante para que você tenha sucesso no cultivo das suas plantas, pessoal, é a ventilação. Você não pode cultivar suas plantas em um local abafado. Elas precisam de ventilação, mas não pode ser vento demais. Tem que ter tudo, tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter aquele, vamos dizer, a palavra é essa mesmo, equilíbrio. Não pode vento demais, mas também não pode faltar ventilação, para que você tenha, ó, um resultado maravilhoso. Essa planta floresce simplesmente o ano inteiro. E outra coisa muito importante para fechar, né? As 5 dicas que eu acho assim primordial para que a gente tenha sucesso é a observação. A gente sempre precisa ficar observando as plantas. Se não tem praga, se precisa replantar, se precisa renovar a adubação. Então, assim, o fator observação é muito, muito importante. Não pode deixar a planta de qualquer jeito. É preciso sempre ficar de olho, certo? Então, é o que eu acho, né? Que, assim, é primordial para que a gente tenha sucesso no cultivo das nossas plantas, é isso aí, né? A luminosidade, com toda certeza, é o fator mais importante. É claro que tem outras coisas, pessoal, né? Igual um bom substrato, você precisa oferecer para suas plantas, e aí por diante. Mas, assim, o que eu acho assim, quando você compra uma planta, cada um tem um substrato certo que usa. Então, assim, é certo que a gente precisa replantar a nossa planta, né? É certo que a gente precisa, um exemplo, chegou aqui em casa, replanto, deixo bem firme no vaso, coloco a adubação nova, vejo um local para a minha planta ficar, né? Dependendo da espécie dela, a gente precisa estudar para a gente ver onde ela vai gostar de ficar. Vamos observar para ver se realmente aquele local deu certo ou não, igual. Eu achei que o meu dendróbio, né, o meu dendróbio densifloro, ele ia gostar daquele local que eu coloquei, mas ele não gostou. Então, a gente vai sempre observando. Então, com isso, pessoal, é você oferecendo a luminosidade ideal, né, para sua planta de acordo com cada uma, a umidade, né, a adubação, uma boa ventilação e a observação, com toda certeza, o sucesso é garantido no cultivo das suas plantas. Certo, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que é baseado aqui no meu simples cultivo, né? Na minha maneira de cultivar, no que eu consigo observar aqui nas minhas plantas, tá bom? Muito obrigada a todos. Eu espero muito que sirva para você, né? De alguma forma, essas dicas que eu falei aqui hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.